Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo, obrigado, você curtindo, você compartilhando e também se inscrevendo nesse canal. Que bom ter você aqui. Cadê minhas costureiras, aposentado, pensionista, servidor, crocheteiro, né? Crocheteiras, né? Que estão aí sempre assistindo nós. Pedreiro também, pintor, pessoal, uma série de pessoas, motoristas também, né? Eu agradeço muito. Sinta-se em casa, tá? Se você me aceitar, eu faço parte da sua família, tá bom? Vem para cá. Nós vamos trazer várias informações que aconteceu hoje e ainda vão acontecer amanhã. Vamos falar de decisão de Cássio Nunes sobre Bolsonaro. Valdemar fala sobre Bolsonaro. Qual cargo que Bolsonaro quer que a Michele dispute? Cássio Nunes arquivou mais um processo contra Bolsonaro. Eu quero que arquiva, mas eu quero que decida também, Cássio Nunes, né? De soltar o nosso capitão. Nós também estamos aqui arrecadando fundos para poder, pessoal, fazer a cirurgia do nosso patriota que está se arrastando há 2 anos e meio lá na Argentina. Ele não consegue mais andar com a hérnia, pessoal. Está se arrastando lá, andando, se arrastando, como se fosse um animal, coitado. Por quê? Não tem documento. Se for numa rede pública, vai ficar preso, tá com o nome na lista, e ele conseguiu um hospital particular, 4.300 para fazer a cirurgia. A nossa Biogama, nossa querida Biogama, tá aqui o telefone, já deu 1.000, falta 3.300, e tem pessoas aqui ajudando, tá faltando muito mais pouco agora. Tá faltando 2 agora. E aí, nós vamos ajudar? Oferecimento Biogama. Esse aqui ajuda o Patriota 0800 777 0007. QR Code também tá aqui para você colocar aqui a câmera e pá, no Zap, conversar com eles agora, à noite mesmo, pode chamar lá. Se você falar que é aqui do canal, ó, é do Dr. Marcelo, você ganha 75% de desconto. E se levar 1 ano, você ganha uma cafeteira ainda. E aí? Vai encarar? Tá aqui o telefone. Oferecimento também dinheiro esquecido. Tá aqui, ó. Pega aqui a câmera do celular, ó, abre a câmera, vem aqui, ó. Quadra nesse quadrinho aqui, ó. Nesse quadrinho, e nesse quadrinho aí você vai aparecer um negocinho amarelinho na sua tela ali, você tá fixo nos comentários e também está aqui embaixo. Não deixe esse dinheiro pro Lula, pelo amor de Deus. Se você não sacar, ele vai sacar. E aí, o que você quer? Você vai pagar tem uma empresa que tá fazendo isso, você vai pagar uma taxa, e se você não conseguir, se você se arrependeu, lá tá para você sacar de volta o dinheiro também. Beleza? Então vai lá, peça ajuda a alguém se você não conseguir, mas é muito fácil. Tem um videozinho explicativo e você assiste o vídeo e já vai sacar o seu dinheiro. Pode vir até 20 e poucos mil reais aí, tá bom? Vamos lá? Vamos falar aqui de informações aqui. Vamos lá. Curta, compartilha, vamos lá, vamos para cima, pelo amor de Deus. Vamos lá, olha só, o Valdemar da Costa Neto falou agora há pouco em entrevista aqui, ó, ao programa Alive. Falou agora há pouco, o presidente então disse que tem esperança de que o Cássio Nunes, tá? Liberte Bolsonaro. Ele disse aqui, ó, Cássio Nunes, relator da revisão criminal de Bolsonaro, ele precisa ter muita coragem para anular a condenação e liberar Bolsonaro. Agora, ele disse, precisa ver se ele tem condições para isso. Eu acho que tem, porque o revisor do processo dele foi sorteado e o Fachin agora definiu. E aí, pessoal, o Fachin que, a ironia do destino, o Fachin que soltou Lula. Olha só, o presidente do Supremo hoje é o cara que soltou Lula. Ou seja, ele próprio soltou esse sujeito que dispensa até comentários. Então, o Fachin, se o Cássio Nunes soltar Bolsonaro e anular tudo, o que você tem de dizer? Tem moral nenhuma também, Fachin. Você não tem moral nenhuma, Fachin, nem você não tem, nem o ministro Alexandre de Moraes tem, também envolvido com o Vocar até o pescoço. Todo mundo sabe dessas
tramóias de vocês aí. Todo mundo sabe disso aí. É cento e tantos milhões para cá e cento e tantos milhões para lá. Os caminhoneiros, acabei de receber informação, hein? Os caminhoneiros. Teve briga hoje no Porto de Santo, pararam, não sei o quê. Quem não chora não mama, pessoal. O frete, eles conseguiram, tá? Ó, o Alcolumbre, então, aqui, pessoal, pautou e aprovaram, então, aí, hein? Aprovaram. O Congresso aprova a MP do frete, após pressão dos caminhoneiros. Hã? Infelizmente, tá? Nós tivemos briga, nós tivemos aqui um policial covarde, tá? Nós tivemos aqui um policial covarde que tem que ser preso. Esse policial, ele deu um soco. Nós vamos ver aqui agora, ele deu um soco no rosto de um caminhoneiro, tá? Tá aqui, ó. Peraí. Vamos ver aqui, peraí. Ó a briga, hein? Ó a briga, pessoal. Ó a briga. Ó. Olha aí se tem lógica. Olha se tem lógica. Trabalhando, o caminhoneiro sendo tratado, pessoal, igual um vagabundo, né? Olha lá, ó. Olha isso aí. Olha lá. Deu um soco, olha lá, ó. Viu? Deu um soco, viu? Olha, ó. Olha lá. Deu um soco no... Eu não quero nem ver essa imagem. Tá? Deu um soco no rosto do caminhoneiro, policial, mas venceram. É assim que se faz. Tem que parar para poder conseguir alguma coisa. Assim que se faz, eu digo, eu estou falando da luta dos caminhoneiros. Não é soco na cara de ninguém, não, tá, policial? Você não bate na cara de homem, não, tá bom, meu filho? Tá bom? A sua farda não vai segurar, não, ok? Não bate na cara de homem, não, porque a coisa pode ficar feia, tá bom? Não bate, não. Cara de homem não se bate, tá bom? Eu aprendi isso com meu pai. Não se bate na cara de homem. Ficou o aviso aí, né? Ficou o aviso aí. Então, deu confusão, deu, mas infelizmente nesse país, se não parar, não acontece bosta nenhuma. Então, é igual que eu falava nas manifestações. Eu falava sempre nas manifestações, né? Manifestação, se não parar, não resolve. Os caminhoneiros resolveram aí, ó, pronto. O frete aprovado, as multas eu tenho que ver ainda, tá? Eu tenho que ver se as multas estavam dentro disso aí. Não sei se as multas foi aprovada também, tá? Mas eles queriam o frete foi resolvido, beleza? Então vamos lá, vamos seguir viagem, vamos para frente que atrás vem gente, como se diz por aí. Valdemar vai falar agora sobre o cargo da Michelle. Vamos ver? Tá aqui, ó. O Bolsonaro não quer a Michelle em cargo executivo até ela ter um mandato para adquirir mais experiência, que ele me falou isso no passado. Que quando ele elegeu a Damares aqui, foi uma surpresa para mim. E eu falei para o Bolsonaro assim, Bolsonaro, você sabe que a Michelle tem muito prestígio em Brasília? Ela pode ser governadora do estado na próxima eleição. Isso há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás. Ele falou, não, ela tem que primeiro passar por um mandato para ela adquirir experiência, para ela conhecer mais a área pública. E aí sim, o Bolsonaro não quer a Michelle em... O Bolsonaro quer que a Michelle crie experiência. Eu já sabia disso no passado, mas o Valdemar está confirmando. Então, ele disse, ó, não, por isso que eu escolhi meu filho e tal. Mas ela, pelo jeito, não gostou muito, né? Ela não gostou muito, criou aí esse negócio de Mulher Maravilha, não sei o quê, papapá, esse monte de negócio aí. E assim, eu desejo também boa sorte para ela, tá, pessoal? Eu não desejo mal para ninguém, não. Eu só não quero que ela prejudique o Flávio. Mas se ela quiser criar o grupo dela, de mulher, de não sei o quê, de feminista, de não sei o quê, é a vida dela, ela que siga. Mas não atrapalha quem quer seguir. Cara, se você não pode, não atrapalha quem está seguindo. Deixa a pessoa seguir. Concorda comigo? Deixa ela seguir o caminho dela. Deixa ela seguir, que vai com Deus. O que não pode é ficar esses canais aí falando dela, não sei o quê, que o filho não é dela, não é de Bolsonaro, não sei o quê. Pessoal, deixa eu falar um negócio para você. Não existe coisa pior para uma mulher, tô falando de coração, de que falar que o filho não é, pessoal.
não é daquela pessoa, tá? Não existe coisa pior na vida de uma mulher. Falar assim, ó, o filho que você tá não é do seu marido. Cara, isso é levar a mulher, pessoal, ao chão. E falaram isso. E falaram isso sobre a Michelle, né? E falaram também sobre a Damares. Eu não sei se é verdade, também não me interessa. Eu estou falando de política aqui. Vida sentimental, eu não me meto nesse negócio, tá bom? Vamos lá. Espera aí que eu tenho mais novidade para você. Tem ainda o processo de Bolsonaro, mais uma vitória. Agora eu quero que você prepare o seu coração, porque não é qualquer pessoa que está disposta a estender a mão para as outras pessoas. Que quando você está bem, você tem parente até de 200 graus, né? Primeiro, segundo, terceiro. Quando você está na pior, se arrastando pelo chão, igual um animal, perdão aqui da palavra, pessoal, que você que sequer consegue andar, que você não tem documento, você está 2 anos e meio em outro país, que você lutou pelo Brasil, e você foi preso, e você foi amargurado e tudo, e aí fica mais difícil. É a situação desse camarada aqui, ó. Ele está se arrastando pelo chão, pessoal. Esse cara aqui, ó. Olá, doutor Marcelo. Sou Wanderlei de Almeida Cabral, patriota do 8 de janeiro. Sou do estado de Rondônia. Estou morando na Argentina há 2 anos e 2 meses, devido às perseguições do ministro Alexandre de Moraes. Coitado. Desde outubro de 2024, o meu nome está na lista de prisão e extradição. De lá para cá, não trabalho mais em emprego fixo. Vivo de bicos. E recentemente, fazendo bicos em uma borracharia onde vivo, uma cidadezinha bem pequenininha, na província de Córdoba, misturou uma hérnia. E de lá para cá, fiquei quase impossibilitado de trabalhar. E fiquei mais ou menos 15 dias, praticamente, conseguindo caminhar muito mal dentro do apartamento que moro. Praticamente me arrastejando. E com a ajuda de um amigo, fui no hospital fazer uma consulta e uma ultrassom. E segundo o médico, a minha hérnia é muito grave e tem que ser feita a cirurgia o quanto mais rápido possível. Enquanto isso, estou sob efeito de medicamento para aliviar as dores. E tenho aqui o laudo, o ultrassom, e enviei para o senhor no WhatsApp do senhor, eu enviei com mais precisão, para que o senhor possa ver com mais precisão esse laudo, entendeu? E venho aqui, através do senhor, através da audiência que o senhor tem, das pessoas que te acompanham, pedir ajuda para fazer essa cirurgia no hospital particular, que para mim seria a única saída, porque no hospital público eu preciso de documentos, e eu regular eu não tenho documentos e nem posso fazer documentos. Se eu for fazer documentos, lá mesmo eu já fico preso. E no hospital particular seria mais ou menos R$ 4.300 essa cirurgia. Desde já eu agradeço a ajuda, quem puder me ajudar a fazer essa cirurgia. Obrigado. 4.300, a Biogama deu 1.000, 3.300, nós já conseguimos mais 1.000 aqui, 2.200. Pronto. Só está faltando 2.200 para até amanhã. Então eu peço a você R$1, R$2,50. Tem gente que faz de 0,13. Tem gente que faz para poder abusar. Faz, o tempo todo faz, mas não tem problema não, nós vamos vencer. O meu amigo, fica firme que os patriotas vão te ajudar e você vai fazer essa cirurgia aí, tá? Em nome de Jesus. Você lutou pelo país, está com a camisa do Brasil, merece ser ajudado por esse povo maravilhoso e vai te ajudar, tá bom? O QR Code está aqui, ó, para você ajudar. É só abrir o Pix, você vai ter lá, lê QR Code, você coloca ali, coloca o valor que você quer doar. Ou 27 99800 5395. Vou repetir, 27 99800 5395. E aí você vai fazer o seguinte, ali é chave Pix, aí você vai salvar esse número aí com o meu nome. Pode salvar. E aí você envia o comprovante para esse número aí, que aí, sexta-feira, você concorre a Biogama, tá bom? Sexta-feira você vai concorrer, beleza? Desde já, muito obrigado. Eu nunca tive hérnia, mas deve ser horrível, que ele não tá aguentando nem andar, coitado. E assim como ele, existem outras pessoas sofrendo, tá? Mesmo assim, tá fazendo bico, se arrastando, e ele quer, pessoal, para fazer a cirurgia, porque para comer, pagar aluguel e tudo, ele tá fazendo bico, mas 4.300 ele não tem esse dinheiro, tá? Mas nós vamos te ajudar. Aqui, vamos ver aqui se anulou as multas também? Vamos ver? Eu acho, hein? Parte dos caminhos.
Já que você trouxe o assunto de Brasília, nós temos um link em Brasília que vai nos contar tudo o que está acontecendo, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também pautou a MP do frete após negociações entre o governo e a oposição. Beatriz Souza chega ao vivo de Brasília conosco para trazer detalhes. Boa noite, Beatriz. E aí, foi aprovado pelo Senado? Oi, Daniel, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui no Pingo nos Is. Pois é, depois de muita pressão por parte dos caminhoneiros, muita negociação também entre base do governo e também oposição, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu então pautar, né, essa MP do frete, que estabelece ali as regras, né, o cumprimento para o pagamento do piso mínimo do frete para transporte de cargas. Como eu falei, havia uma pressão por parte dos caminhoneiros ameaçando uma paralisação nacional, uma greve, né, caso essa pauta não fosse pautada e ela também não fosse aprovada, mas foi pautada, inclusive como extra pauta, entrou em primeiro item aqui no Senado Federal a ser votado, foi aprovado então pelos senadores, mas como eu disse, tiveram negociações e algumas dessas negociações, como por exemplo, o piso mínimo do salário de R$5.000 para esses caminhoneiros em regime CLT, foi aprovado. Mas em negociação entre governo e oposição, esse trecho será vetado pelo presidente Lula. Outro ponto também que acabou sendo aprovado foi a anistia à multa dos caminhoneiros, né, que tiveram greve ali no ano de 2022. Essa proposta também, essa parte do texto foi aprovada, mas deve ser vetada também pelo presidente Lula. Tudo isso em uma costura de acordos que aconteceu desde ontem, né, com o governo e oposição, justamente para que essa proposta não caducasse, que é no dia que está marcada para seria vencida, né, no dia 16, na próxima quinta-feira, e também para que não precisasse o texto voltar para a Câmara dos Deputados, ou seja, não daria tempo de apreciar, já que nós já estamos diante de um recesso parlamentar. Outro ponto também é o prazo de pagamento, que seria então de 3 dias, que foi o texto construído na Câmara dos Deputados, mas esse prazo então deve passar a ser de 30 dias. Isso porque essas alterações que eu falei que foram feitas, foram emendas de redação, ou seja, não altera em si o texto, né? São emendas que são colocadas e foram então aprovadas no Senado Federal. Só corrigindo a informação que o piso mínimo do salário de R$5.000, os senadores concordaram em manter um piso mínimo, mas não estabeleceram esse valor. Esse valor será estabelecido em reuniões pela categoria futuramente. Então, somente um piso mínimo, mas sem estabelecer qual será esse valor. Mas os caminhoneiros, né, consideraram favorável, por exemplo, a aprovação de uma multa elevada para quem descumprir esse piso mínimo do frete, que pode chegar aí a R$1 milhão, e também, no caso daquelas empresas que persistirem nesse erro, podem ter, inclusive, o cancelamento do registro nesses casos de reincidência. Então, essa medida provisória aprovada hoje estabelece as novas regras de regulamentação para essas empresas que contratam os caminhoneiros e determina também um piso de custo mínimo para essas operações de cargas. Tudo isso agora nesse cenário, né, de conflitos no internacional, com a guerra do Oriente Médio, tudo isso eleva o custo, né, do trabalho do caminhoneiro, e com essa aprovação eles comemoraram bastante aqui no Senado Federal. Como eu disse, tinha muita pressão para que essa proposta fosse pautada e fosse então aprovada, e agora segue então sendo aprovada, viu? Lembrando que era uma medida provisória, ela precisava ser votada em até amanhã, né? Que tinha até depois de amanhã, né? Mas o Lula falou que vai vetar alguns trechos. E aí, pessoal, é aquela palhaçada de novo, igual a dosimetria. O Lula vai vetar, e aí vai ter que voltar para o Congresso, aí o Congresso vai ter que se reunir. Lembra? Mesma coisa da dosimetria. Aí vai ter que se reunir para depois derrubar o veto do Lula. Tá bom? Mais ou menos isso que vai... Mais ou menos não, é isso que vai acontecer. Porque quando o veto, se o Lula aprovasse, bem, mas como ele não aprovou, não sancionou, vai acontecer isso. Vamos lá, que eu falei mais cedo para vocês sobre a decisão do Flávio no Rio de Janeiro, e agora, eu tinha falado para vocês na live de mais cedo, tá aí. Meus amigos do Rio de Janeiro, estou aqui muito bem acompanhado dos nossos pré-candidatos, Douglas Ruas ao governo do Rio de Janeiro e Portinho ao Senado. Portinho, que já é senador com a gente no PL, foi líder do governo do presidente Bolsonaro por muitos anos, uma pessoa preparada, da nossa confiança, Portinho. E antes de eu ser proibido
de falar com o presidente Bolsonaro, ele já havia me dito do porquê de ser você o nosso indicado na vaga do PL, e falou das outras opções que estavam na mesa também. Tínhamos várias opções, mas principalmente ali os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, que são duas pessoas excepcionais também. Não foi uma decisão fácil de ser tomada, mas em função do que a gente passou junto aqui, em função do que nós ouvimos, né, Douglas, de outras lideranças também, todos os nomes muito bem quistos, mas houve a preferência pelo seu nome, então fazendo aqui essa comunicação de público, Portinho, agradecendo ao Jordi, ao Sóstenes, aos outros também que tinham ali alguma expectativa de anunciar o seu nome na vaga do PL como pré-candidato ao Senado para fortalecer o nosso palanque aqui no Rio de Janeiro, continuar fazendo um grande trabalho que você faz, uma pessoa que é municipalista, que conversa muito com os prefeitos, uma pessoa muito querida, né, pelos demais senadores da nossa bancada lá em Brasília e também para as lideranças nossas aqui, né, de deputados. Então, meu amigo Portinho, cara, conto com você. Douglas, vamos lá, meu irmão. Vamos embora botar esse palanque, essa seleção para oferecer ao Estado de Janeiro. Fala alguma coisa aí, depois o nosso Portinho fala também. É isso aí, pessoal. Recebemos com muito orgulho, com muita satisfação, o nosso amigo senador Carlos Portinho na nossa chapa. E dizer que o PL segue unido com todos os outros nomes que também se colocaram à disposição. O PL aqui no Rio tem muitos bons nomes na bancada federal e agora chegou-se a um consenso do Portinho. Então, seguiremos todos unidos para resgatar o nosso Brasil e o nosso Rio de Janeiro. Muito obrigado, Douglas, nosso pré-candidato ao governo. Flávio, nosso pré-candidato, futuro presidente do Brasil. Muito obrigado pela confiança. Nosso Jair, seu pai, sua, mais uma vez, como líder antes do governo Bolsonaro no Senado Federal. Você já havia me dado essa missão e durante todo esse processo de escolha eu sempre respeitei muito a decisão de você. Você sabe disso, né? Primeiro gesto. Não foi fácil, não. Foi uma decisão difícil. Não tenho a menor dúvida. Era um bom problema. Querido deputado Carlos Jordi, nosso amigo de batalha, está sempre lá com a gente, nosso líder Sóstenes Cavalcante. Campeões de voto. Vão ser campeões de voto e, como eu disse, uma base forte lá com eles, junto com a gente no Brasil. Como eu disse a eles, né, fosse quem fosse, a gente vai vestir a camisa, porque a gente vai vencer unido. E eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira, como o meu carinho por vocês também. E ao PL, a nossa base, venceremos com Flávio Bolsonaro. Eu espero que o Carlos Portinho, que o Jordi, perdão, que é deputado, né, federal, e também o Sócio Cavalcante, eles entendam a decisão do Flávio de lançar o Portinho, que já é senador da República, né? Então, lançou um, né? O outro é para o governo, lançou um, são dois. O outro vai ser uma outra oportunidade. E agora recebeu a informação também. Isso aí eu já estava sabendo desde cedo, já informado para vocês já. E o Flávio acabou falando agora. Eu recebi mais uma informação agora da equipe do Flávio, tá bom? Que vai acontecer amanhã ainda. Mas eu já vou adiantar para você. Deixa eu ler aqui o que me enviaram aqui agora para você, que aqui sempre você fica sabendo na frente. O Flávio Bolsonaro, então amanhã, ele vai no Flow, né? Um podcast amanhã. E ele vai lançar, então, o quê? O plano Brasil por Elas. Você já tinha visto isso? Ouvido? Acredito que não, né? Ó, durante a live nas redes sociais, tá? É quinta-feira, dia 16, perdão, na quinta-feira, tá? A transmissão deve contar com a participação da Daniele Marques, olha, que é a ex, né, que está cotada, a ex-presidente da Caixa. Olha, ela fala muito bem, né? A estratégia de divulgar em uma live não foi consenso dentro da campanha. Uma parte dos aliados do senador defendia lançar o plano em doses homeopáticas, em vez de apresentar o pacote completo. O plano foi elaborado a partir de um encontro realizado por Flávio no último dia 1º de julho, com lideranças femininas. Pessoal, Brasil por Elas. Não, peraí. Amanhã, 15/7, o Flávio vai no Flow, no podcast, tá? E ele vai lançar amanhã o Brasil por Elas. Tá bom, pessoal? É amanhã, tá?
é amanhã, porque tem duas informações aqui que chegou para mim aqui ao mesmo tempo, tá? E aí faltou uma vírgula aqui, então aí a gente confundiu aqui, né? Então vamos lá. Amanhã, vamos ver o que a Michelle vai pensar sobre isso, né? Porque a Michelle lançou As Imparáveis. E a Damares ali saiu e tal. Agora o Flávio, junto da Daniele, etc e tal, vai lançar o quem? Brasil por Elas. E aí, você gostou do nome? Brasil por Elas. Durante live. Muito bom. Então, o Flávio fez uma live ontem e vai fazer outra amanhã, né? Já no Flow aí. Tem que fazer mesmo. Fazer mesmo live mesmo, né, pessoal? Para a gente poder divulgar aqui. Eu transmiti aqui ao vivo as lives para você. O Lula não vai fazer porque as lives dele ninguém assiste, tá? Ninguém assiste. Pessoal, eu quero dizer para você o seguinte, que Deus dá a semeia a quem semeia. A semente a quem semeia, tá? Então eu queria pedir mais uma vez encarecidamente para a gente conseguir esse valor até amanhã. Deixa eu olhar aqui, pessoal, quanto que está faltando ainda. Ó, tem pessoas que doam R$1, pessoal, e pede desculpas. Não terá que pedir desculpa, não. Tá? Nada de pedir desculpa, não, gente. Pelo amor de Deus. Tá faltando aqui, pessoal. Só R$1.100. Olha só, nós começamos agora há pouco. A Biogama deu 1.000, só tá faltando 1.100. Até amanhã cedo nós vamos conseguir o valor do patriota que está se arrastando com a hérnia na Argentina. E eu observei o que? Ele não pediu comida. Ele não pediu para pagar aluguel, ele pediu apenas para fazer a cirurgia. Porque ele tá fazendo o bico mesmo, se arrastando lá, numa borracharia, eu acho lá, coisa assim. Então, pessoal, eu acho que ele merece ajuda, né? Operar essa hérnia. Ele não tem documento, ele não pode ir no hospital público, ele vai ficar preso, o nome dele tá lá. Então vamos ajudar esse patriota, por favor, né? Se você tem 10, pessoal, um não vai fazer falta, tenho certeza. Tenho certeza. Se nós temos 10, pessoal, foi Deus que te deu. E ele disse para você ajudar o próximo. Então foi Deus que me deu esse canal também, para eu conhecer vocês, cada um de vocês, que eu amo cada um de vocês. Me preocupo com vocês. Então se ele me deu esse canal, tanta gente, 3 milhões de pessoas espalhadas nesses meus canais, para a gente ajudar, não é possível que a gente não vai conseguir. Então eu peço encarecidamente, são 2 anos e 2 meses longe da família, só aí já é uma dor insuportável. Vamos mostrar para o ministro que nós temos força. Essa decisão absurda do Moraes vai cair também, do Flávio não ver o pai. O Cássio Nunes arquivou mais um processo contra Bolsonaro da época da Covid, hoje também. Então, pessoal, tem várias informações importantes, decisões, e nós não vamos desistir, pessoal. Vamos lutar. Se cair, nós vamos cair de pé. E vamos mostrar para esse desprovido de cabelo que até amanhã a gente consiga esses R$1.100 para a gente pagar. Eu tenho o maior prazer em pagar essa cirurgia para ele, pessoal. O maior prazer do mundo. Me dê esse prazer que amanhã cedo, na live das 10 horas da manhã, em nome de Jesus, nós vamos depositar na conta dele. O QR Code está aqui e 27998005395. As contas do cara, pessoal, tudo bloqueada. É um negócio, pessoal, você tem que fazer da conta de outro, o outro fica com medo de emprestar conta. É um inferno, pessoal. Mas nós vamos conseguir. Obrigado pela confiança que vocês têm em mim e vamos salvar a vida de mais um patriota. Que Deus te dê em dobro o que você faz pelas pessoas. Muito obrigado.